Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos voltando aqui para o terceiro tópico desta lição dessa semana, que nos fala sobre carisma, encanto e traição. Vamos ver aqui algumas situações que aconteceram entre Absalão e o rei Davi. Que fatores tornaram Absalão atraente para o povo e como ele manipulou isso com astúcia em proveito próprio, já que o rei o recebia inadvertidamente, passo a passo. Então Absalão ele estava muito chateado porque o rei não havia feito justiça no caso, de Tamar e Amnon. E aquilo ali causou-lhe grande revolta, né? Ele guardou essa revolta por causa da negligência de Davi. Então Absalão ele era considerado ali perante o povo agora não mais como um criminoso, mas como um herói, né? Fez justiça com as próprias mãos, né? Honrou, lavou a honra da sua irmã. Embora não fosse a vontade de Deus que tivesse acontecido dessa maneira. Então muitas pessoas ali em Israel via aquele jovem belo, aprazível, e muitas vezes as pessoas olhavam já como o herdeiro do trono, E Absalão ele começou a se aproveitar dessa situação. Muitas vezes os erros dos pais se refletem nas atitudes dos filhos, Então Davi agora estava recebendo ali, vamos dizer assim, estava sofrendo as consequências do seu pecado, seus pecados de adultério, mentiras e assassinato estavam tendo influências agora na postura dos seus filhos, levando o seu filho agora a desejar, a furtar-lhe o trono, a tomar-lhe, na verdade, o trono, usurpando a atenção dos súditos, e levando o seu reinado contra o seu próprio pai. Na opinião popular, o príncipe era um herói e não um criminoso. O rei não foi sábio ao deixar um homem do tipo de Absalão, ambicioso, impulsivo e apaixonado, a nutrir suposta ofensa por 2 anos. E a atitude de Davi ao permitir que o filho retornasse a Jerusalém, mais ainda recusando-se a recebê-lo em sua presença, ajudou a reunir as simpatias do povo a favor do jovem. Então Amon, vendo toda essa situação, que seu pai o havia trazido de volta, mas se recusava a recebê-lo, vendo que o povo tratava bem, vendo que era bem quisto pelo povo, ele se aproveitou dessas situações, das fraquezas de Davi, também, e começou a trazer o povo para o seu lado, Absalão ele começou a vamos dizer assim, a ser um político, a fazer politicagem, uma vez que Davi se apequenou em não castigar os filhos da maneira correta. Agora Absalão se aproveitava das fraquezas do seu pai, se tornando um político, trazendo dúvidas sobre o reinado do pai, trazendo, vamos dizer assim, queixas das pessoas, colocando-se como salvador da pátria para as pessoas queixosas, como se ele fosse o melhor juiz das causas. Olha, o reino do meu pai não está muito correto, Essas decisões não estão sendo tomadas da melhor forma. Se eu tivesse nesse lugar, Então ele começou a agir assim, uma pessoa, tomando a atenção do povo, trazendo ali como se ele fosse a melhor opção para o reinado. Isso tudo em desagrado da vontade de Deus, A fim de cair na graça do povo, Absalão então tomou partido dos queixosos e oferecia-se como o melhor juiz para as causas. E a falta de disciplina, irmãos, tudo isso foi em consequência da falta de disciplina de Davi, Davi ele não aplicou a disciplina correta aos seus filhos, e tudo isso corroborou para a degradação moral dos filhos. Veja a que ponto, o próprio filho desejando tomar o lugar do pai, o reino do pai. Então Davi veio a sofrer amargos prejuízos em decorrência disso. Com a lembrança da própria transgressão da lei de Deus sempre diante de si, Davi parecia moralmente paralisado. E é isso, irmãos, que o pecado faz conosco, Nos paralisa, nos deixa fracos, nos tira todo o vigor para fazermos a vontade de Deus, Então Davi não conseguia nem ordenar mais a sua família. Estava fraco e indeciso onde antes do pecado teria sido forte e corajoso,
e decidido. Sua influência sobre o povo enfraqueceu. Olha que consequência terrível do pecado. Perdeu a influência sobre a família, sobre o povo, né, sobre o seu reinado. E pela influência de Joabe, ele trouxe novamente Absalão. E o jovem começou a ter um plano ambicioso, né? Nós vamos ver mais à frente qual plano era esse. Mas, em primeiro lugar, nós já estamos sabendo o que é tomar o reinado do seu pai, né? E de uma forma sedutora, ele começou a seduzir o povo para o seu lado, né? A influência da apatia e da indecisão de Davi se estendeu aos subordinados. Negligência e atraso caracterizavam a execução da justiça. Absalão habilmente tirava vantagem de toda causa de insatisfação. Dia após dia, esse homem, de aparência nobre, podia ser visto nos portões da cidade, onde uma multidão de suplicantes esperava para apresentar demandas em busca de justiça. Absalão se unia a eles e lhes ouvia as queixas, expressando simpatia por seus sofrimentos e pesar pela ineficiência do governo, né? As insinuações astutas do príncipe criaram um descontentamento contra o governo, que se espalhava rapidamente. O louvor a Absalão estava na boca de todos. Então, Absalão começou a ser o preferido, começou a ser ali, vamos dizer assim, o povo começou a gostar de Absalão, ele se colocando como salvador da pátria, e por causa de todas as situações que já estavam acontecendo, e ele usando de estratégia, colocou-se como um melhor governo, né? Colocou-se como um melhor governante no lugar do seu pai.